Brothers and sisters, it's a pleasure for me to be here. Irmãos e irmãs, é um prazer para mim estar com vocês. I understand that what I bring tonight is a very heavy message. Eu entendo que o que eu vou passar para vocês hoje é uma mensagem um tanto pesada. I have to say it's not just a nice talk. Eu preciso dizer que não é apenas uma boa palestra. It will be challenging and it will make you tired. Isso vai desafiar vocês e vai cansar vocês um pouco. And because I know the context is very complex, Como o contexto é muito complexo, I tried to give you this written outlines. por isso que eu procurei deixar com vocês esse esboço escrito, So that you can follow a little bit what I say in Portuguese. para vocês poderem acompanhar um pouco melhor o que eu estou falando. The other thing is important. A outra coisa que é importante, This talk is only the first half of two talks. essa palestra de hoje é apenas a metade de duas palestras que vão juntas. So to really get the full message, you have to be there tomorrow night. Então, para você pegar a mensagem completa, você precisa voltar amanhã à noite. When I will complete the message. Porque aí eu vou poder completar o que eu vou começar hoje. Otherwise, it's kind of halfway. Senão, você vai pegar somente, chegar até a metade do caminho só. I want to start with a joke. Eu vou começar com uma piada. The High Rabbi of Jerusalem visited the Pope once in the Vatican. O mais alto rabino uma vez visitou o Papa no Vaticano. And when he came to his office, there was a big red telephone. E quando ele chegou ao escritório dele, havia um telefone vermelho bem grande na And the mesa. Pope asked, and the High Rabbi asked the Pope, "May I use it?" Aí o rabino perguntou para o Papa: posso usar o telefone? Because he understood this is the telephone with the hotline to the Most High. É claro que ele entendia que aquele telefone era a linha quente para falar com o Altíssimo. The Pope said, "Yes, you might. O Papa disse: sim, talvez você possa usar. But watch out, it's very expensive here." Mas tome muito cuidado porque é muito caro. So the High Rabbi telephoned, and the Pope got very nervous, and finally he finished, and it was okay. Aí o rabino conversou, falou no telefone, o Papa ficou escutando, falou muito tempo, mas no fim tudo certo. A year later, the Pope visited the High Rabbi in Jerusalem. Mas aí um ano depois, o Papa foi visitar o rabino lá em Jerusalém. And to his surprise, he saw also a red telephone there. E para a surpresa do Papa, também lá tinha um telefone vermelho. And the Pope asked the High Rabbi, "May I phone?" Aí o Papa pediu ao rabino: posso usar o telefone? "Oh, sure," said the High Rabbi. Claro, disse o rabino. So the Pope used the telephone and he did it very long. E o Papa usou o telefone e também falou muito tempo. And finally, when he was finished, he was kind of shy, asking, "Was it too long?" Aí o Papa, no fim, ficou um pouco acanhado e perguntou para o rabino: eu falei demais? "Oh, don't worry," said the High Rabbi. "This here is a local call in Jerusalem." O rabino falou assim: não tem problema nenhum, porque este ano, essa chamada é um telefonema local aqui de Jerusalém. I go further with a little history. E eu vou um pouco adiante com uma pequena história. In France, there lived a very famous Catholic mystic. Na França vivia um místico francês muito famoso. She died in 1982. Uma mulher, ela morreu em what date? She died in 1982. Ela morreu em 1982. And the speciality about this woman was the name Martha Robin. A coisa especial sobre essa mulher
Era o nome dela. She was paralyzed Ela- up from her 15th year of age. Ela era paralítica desde os 15 anos de idade. And all the rest of her life, and To- she died with 80, Quando ela morreu, ela tinha 80 anos. Todo o resto da vida dela, she could only lie in bed. ela ficava prostrada na cama. But she was such a spiritual personality Mas ela era uma pessoa com muita espiritualidade, that many of the main leaders of the land came to her seeking her spiritual advice. então muitas pessoas a procuravam para receber a visão, uma ajuda espiritual da perspectiva dela. Very early in her young years, Muito cedo, quando ela ainda era jovem, this French mystic had seen a vision. essa mística francesa tinha recebido uma visão. It was in 1920. Foi no ano de 1920. And in these visions, she saw Adolf Hitler. Na visão, ela viu Adolf Hitler. She didn't know about Adolf Hitler because he was not known to this time. Ela não sabia nada a respeito dele porque ele não era conhecido ainda. But in her vision, she saw him Mas na visão, ela viu esse homem. as he was standing before Satan, E ele estava em pé diante de Satanás, asking the devil, pedindo a ele: "What do I have to do to rule the world?" o que é que eu preciso fazer para dominar o mundo? And the devil answered him, E o diabo respondeu para ele: "Give me all the Jews, dê-me todos os judeus, and you may rule the world." aí você pode dominar o mundo. Both the joke and the story tell us a very important mystical truth. Tanto a piada como essa história verdadeira nos mostram uma verdade muito importante. From God's perspective, all the important things on this earth are related to Israel. Are related to Israel. Da perspectiva de Deus, todas as coisas importantes nesta terra estão relacionadas a Israel. Our personal relationship to God is related to the God of Israel. Nosso relacionamento pessoal com Deus é relacionado ao Deus de Israel. We are not believing in any neutral God. Nós não estamos crendo num Deus neutro. We believe in the God who is the God of Abraham, Isaac and Jacob. Nós cremos no Deus que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. And our relationship to God is in a certain sense not healthy E nosso relacionamento com Deus, no certo sentido, at least not in the full sense, não no sentido completo, as long as we have not clarified our relationship to Israel. não é completo enquanto nós não esclarecemos a nossa relação com Israel. Believe it or not, Pode acreditar ou não, like it or not, você pode gostar ou não, God has made a sovereign decision. Deus tomou uma decisão final. And it is an unnegotiable decision. É uma decisão que não é negociável. He has chosen this little people group Ele escolheu este pequeno grupo étnico to be the apple of his eye, para ser a menina dos seus olhos, to be the people group who serves as a priestly nation to all the other nations, para que esta nação, em primeiro lugar, como uma nação sacerdotal para as outras nações, and it is not because they are so good, e não é porque eles são melhores, it's because God decided so. é simplesmente porque Deus decidiu assim. What is our reaction to that? E qual é a nossa reação a isso? Some of us may feel jealousy. Alguns de nós podem sentir ciúmes. Why they? Por que eles? Why not us? Por que não nós? Why not the Brazilians? Por que não os brasileiros? Why not the Germans? Por que não os alemães?
What makes Israel so nice that God appoints them? Por que Israel é tão bom que Deus escolheu? Nothing. Nada. It's the sovereign decision of God. É a decisão final de Deus. And when we want to have a healthy relationship to God, we have to have a healthy relationship to Israel. Se nós quisermos um relacionamento saudável com Deus, nós precisamos ter um relacionamento saudável com Israel. Because God decided Porque Deus decidiu that all the major developments of salvation history que todos os grandes desenvolvimentos da civilização na história will be mediated through the people of Israel. seriam tomadas através do povo de Israel. The most people, the most Christians, A maioria dos cristãos have done their first conversion, tem uma versão pessoal, which is a conversion between you and God. é uma conversão entre você e Deus. Hopefully with the help of the church. Esperamos que tenha sido no contexto da igreja And hopefully involving the church somehow. e de alguma forma com toda a igreja. But mostly it's a very vertical understanding of salvation. Mas de maneira geral é uma relação vertical, muito vertical, individual. But to make conversion complete, Mas para a conversão se tornar completa, it needs the horizontal dimension. precisa da dimensão horizontal. And this is the dimension of the people of God. E esta é a dimensão do povo de Deus. It's not only to repair our relationship with God himself, Não é só para restaurar nossa relação com o próprio Deus. it's also about the living in the kingdom, and this is living in the people of God, and this is living with Israel. É também sobre viver no reino, no povo de Deus, e isso envolve viver com o povo de Israel. That's why I often say all of us need a second conversion. Por isso que eu costumo dizer, todos nós precisamos de uma segunda conversão. After the conversion to God, we need a second conversion to the people of God, and this includes a conversion to Israel. Depois da nossa conversão a Deus, nós precisamos de uma conversão ao povo de Deus, e isso envolve o povo de Israel. Now I have to tell you that this was a very difficult way for me to learn. Eu preciso confessar que eu tive dificuldade para aprender isso. I was raised in a Catholic family. Eu fui criado numa família católica. With 7 years, I had my first encounter with God. Com a idade de 7 anos, eu tive meu primeiro encontro com Deus. I decided to become a priest. E eu decidi me tornar um sacerdote. Finally, I ended up to be a permanent deacon, but that's okay. Depois eu acabei me tornando permanentemente um diácono, mas tudo bem. But then with 12 years of age, Mas depois, quando eu tinha 12 anos de idade, I lost all my faith. eu perdi a minha fé. Why? Por quê? When I was 12 years old, Quando eu tinha 12 anos, I had a very difficult crisis with my father. eu passei por uma crise muito difícil com meu pai. And in this emptiness of my emotions, Nessa situação de vazio das minhas I emoções, fled into the open arms of my grandfather on the mother's side. eu acabei correndo para os braços abertos do meu avô materno. So normally this is not a problem, Normalmente isso não seria um problema, but my grandfather had a problem. mas meu avô tinha um problema. He was a dedicated Nazi. Ele era um nazista dedicado. And when I was coming into this deep relationship with him, E quando eu comecei a desenvolver um relacionamento mais profundo com ele, I got all this Nazi ideology from him. eu recebi dele toda essa ideologia nazista. During the years of the war, he served in the Nazi party.
Durante os anos da guerra, ele serviu no exército nazista as a quite high financial officer. como um oficial financeiro. And in this office, he was finally asked to organize financially the killing of the Jews. E nessa posição, ele recebeu a incumbência de organizar a parte financeira da morte dos judeus. He was excited. Ele ficou muito animado. This was career. Era a sua carreira. And when he came back home to tell my grandma about the plans of the Nazi party, Quando ele voltou para casa para falar com a esposa, a minha avó, sobre os planos do partido nazista, my grandma, who was a confessing Catholic, said, "If you do that, I divorce you." minha avó, que era muito dedicada como católica, ela falou assim: se você fizer isso, eu vou me divorciar de você. And glory to God, my grandfather loved my grandmother more than he loved the Nazi party. E graças a Deus, meu avô amava a minha avó mais do que amava o partido nazista. When he refused to obey the party, he was, for punishment, immediately sent into the war. Como ele recusou esse encargo, ele, como castigo, ele foi imediatamente enviado para a frente da batalha. And my grandmother was sent for punishment into a psychiatric hospital. E minha avó, como castigo, foi enviado para um hospital psiquiátrico. Nevertheless, they have suffered so much under the Nazis. Apesar de ter sofrido tanto assim com os nazistas, My grandfather still loved Adolf Hitler. meu avô continuava amando Adolf Hitler. And now I'm speaking about many, many years after the war. E isso continuou muitos anos depois da guerra. He was a complete disciple of Adolf Hitler. Ele era completamente, idolatrava totalmente Hitler. And here was I, the 12-year-old boy. Pardon? Here was I, the 12-year-old boy. E aí, com esse garoto de 12 anos, And he pulled all this Nazi demonic garbage into my brain. ele passou todo esse lixo nazista para dentro da minha cabeça. And I swallowed it E eu engoli tudo, like a dry sponge. como uma esponja. And you know, Nazi ideology is not a theory, it's demonic force. A ideologia nazista não é apenas uma outra teoria, é uma força demoníaca. It begins to poison your heart. Começa a envenenar o seu coração. It makes a different person out of you. Transforma você numa pessoa diferente. You begin to serve the enemy, Você começa a servir o the inimigo, devil. o diabo. Now, a few years later already, Depois de passar alguns anos, with the grace of God, com a graça de Deus, I came out of the neo-Nazi movement eu saí do movimento nazista. and I found Jesus Christ again in an evangelical free church. Eu me encontrei com Jesus novamente numa igreja evangélica. I had my conversion again. Aí eu tive uma nova conversão. I loved Jesus. Eu amava Jesus. I made very quick career. Eu comecei a subir rápido assim na carreira. My wife and I, we went back to the Catholics. Minha esposa e eu voltamos para a igreja católica. I studied theology. Eu estudei teologia. We founded a charismatic community. Fundamos uma comunidade carismática. Very quickly, I was among the main leaders of the revival movement in Austria. Rapidamente eu me encontrei entre os líderes do movimento avivado na Áustria. I was leading big worship gatherings. Eu estava à frente de grandes ajuntamentos para adoração. But still, something in myself was not healed. Mas ainda, algo dentro de mim não estava certo ainda. It was a form of Christianity without the Jews. Era uma forma de cristianismo sem a verdade. It was a halfway conversion. Era uma conversão pela metade.
And I was leading Christians. Mas eu estava dirigindo, guiando outros cristãos. To this time I was already teaching theology. Nessa época eu já estava ensinando teologia. But I couldn't get rid of my hatred of the Jews. Mas eu não conseguia me livrar do meu ódio pelos judeus. And I hated the Jews. Eu realmente odiava os judeus. For me, the Jews were responsible for all the evil in the world. Para mim, os judeus eram responsáveis por todos os males no mundo. For me, it was very clear that it was right for the Germans to get rid of the Jews. Para mim estava muito claro, os alemães estavam corretíssimos em tentar se livrar dos judeus. Because I still was dependent on this demonic ideology. Porque eu ainda estava dependendo dessa ideologia demoníaca. The turning point came very late. E o ponto de virada veio depois. It was in the year 1995. Foi no ano de 1995. All the revival leaders in Austria had decided to have a remembrance march for all the murdered Jews in the last days of the Second World War. Os líderes carismáticos, os líderes do avivamento na Áustria, resolveram fazer uma marcha em memória de todos os judeus que tinham sido mortos na guerra. You need to know, in the last days of the war, nos últimos dias da guerra, the SS o SS, né, dos had nazistas, driven about 250,000 Jews through almost all of Austria. Eles tinham levado mais ou menos 250 mil judeus passando pela Áustria To finally kill as many as possible. para finalmente matar o máximo possível. And the Christian leaders said, let's ask forgiveness to God for this. E os líderes cristãos falaram, vamos pedir perdão a Deus por esse ato. And because I was the chairman of this circle of Christian leaders, I had to go there too. E como eu fazia parte desse círculo de líderes, eu tinha que fazer parte disso. And this was a horror for me. Era um horror para mim. What am I doing there? O que eles estavam fazendo com isso? I don't want to have anything to do with the Jews. Eu não queria ter nada a ver com os judeus, But I had to go. mas eu fui obrigado a ir. And on this march, Nesta marcha, all 5 kilometers, they blew the shofar horn. durante 5 quilômetros, eles estavam tocando o shofar. Who knows what the shofar horn is? Todo mundo sabe o que é o It's shofar? the Jewish horn. É a buzina, And it a has trombeta judeu. this terrible sound like. Tem esse som horrível. And when this sound came, all 5 kilometers, it went through me from bottom to down. Durante esses 5 quilômetros, ouvindo esse som que passava da cabeça aos pés, And I felt like killing. eu sentia vontade de matá-los. But in fact, it was a way of healing. Mas, na verdade, foi uma forma de cura. The sound of the shofar horn began to cleanse me from inside. O som do shofar começou a me purificar no meu interior. Because it needed this miracle healing to get me out of my dependency of this demonic spirit. Porque eu precisava dessa purificação interior para me tirar, para me limpar dessa ideologia demoníaca. At the end of the march, I began to weep. No fim da marcha, eu comecei a chorar. And I wept and I wept. Chorei e chorei, And I couldn't stop. não conseguia parar. And there I made the decision. Ali eu tomei uma decisão. As much as I have been a curse for the Jewish people, I now want to be a blessing. Assim como até agora eu fui uma maldição para os judeus, na mesma proporção, eu quero ser agora uma bênção. Immediately after, a few months later, God began to use me.
Pouco tempo depois, alguns meses, Deus começou a me usar nesse sentido. Because, brothers and sisters, the prophecy of Genesis 12 is still true. Porque a profecia, irmãos, de Gênesis 12 ainda é verdadeira. The Lord said to Abraham, I will make you into a great nation. I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. I will bless those who bless you and whoever curses you, I will curse. E o Senhor disse a Abraão, farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. So far, so good. Até ali tudo bem. What did Israel do with its vocation? O que Israel fez com a sua vocação? Did Israel follow the calling of God? Israel cumpriu o chamado de Deus? No, we know they don't. Nós sabemos que não cumpriram. We know from the Old Testament that the story of Israel is the story of broken covenants. Nós sabemos do Antigo Testamento que a história de Israel é a história de alianças quebradas, Of idolatry and adultery, de idolatria, de adultério, and that Israel denied to be a priestly nation. Israel se negou a ser uma nação sacerdotal. Instead, they wanted to be like all the other nations, Eles queriam ser como todas as outras nações, having a king, tendo o próprio rei, getting rich, se enriquecendo, having many gods, not only one. tendo muitos deuses ao invés de somente um. And God tried the best to convince them. Deus tentou convencê-los. He have sent all the prophets, Ele mandou todos os profetas, but in the end, only one possibility was left: mas no fim só sobrou uma possibilidade: to send His only Son. enviar seu próprio filho. But when finally the Messiah came, Mas quando finalmente o Messias veio, He came very differently than he was expected. ele veio de uma forma muito diferente do que se esperava. He didn't come as a political hero. Ele não veio como um herói político. Yeshua of Nazareth was not one who was ruling in the political sense. Yeshua de Nazaré não era uma pessoa que veio para reinar no sentido político, Freeing from the Romans, para libertar dos romanos. but the message of freedom he gave was a message of the freedom of the heart. Mas a mensagem de liberdade que ele trouxe era a mensagem de liberdade no coração. And the Jews didn't want to hear it. Os judeus não queriam ouvir They isso, threw him out of Jerusalem and killed him. e aí levaram para fora de Jerusalém e o mataram. And there was only a holy remnant, Mas só permaneceu um remanescente santo, a very, very small group of friends, um pequeno grupo de irmãos, Jewish friends, amigos judeus, who believed in him, que acreditavam even nele, after the resurrection. mesmo depois da ressurreição. But this holy remnant in Jerusalem Mas este remanescente santo em Jerusalém was the beginning of a new history. era o início de uma nova história. And with this nucleus of the new people of God, Com este núcleo do novo povo de Deus, the message of the crucified Messiah went out into the world, a mensagem do Messias crucificado se espalhou pelo mundo. not to everybody, Não foi para todos, but to the synagogues, to the Jews, foi primeiro para as in the sinagogas, diaspora, para os judeus, to win them over to their Messiah. para ganhá-los para o próprio Messias deles. And many Jews began to follow Yeshua. E muitos judeus começaram a seguir Yeshua. But suddenly something important happened. Mas de repente algo importante aconteceu. There were also Gentiles interested in this Jewish Messiah.
Havia gentios também interessados nesse Messias judaico. And they said, what he does for you, the freedom he gives for you is also for us. A liberdade que ele traz para vocês é para nós também. And some of the apostles, of the Jewish apostles, recognized that. E alguns dos apóstolos judeus reconheceram isso. And they said, yes, the Holy Spirit is doing something among the Gentiles. Sim, o Espírito Santo está fazendo algo no meio dos gentios. So that means our Messiah is not only for the Jews. Então, o nosso Messias não é somente para os judeus. He is the Messiah also for the Gentiles. Ele é o Messias para os gentios também. And the healing of the cross is also meant to heal the Gentiles. A cura da cruz é para curar os gentios também. And the conflict began among the apostles. Aí começou a surgir um conflito no meio dos apóstolos. And there were two major parties. E havia dois partidos principais. There was the Torah party, Havia o partido da Torá, led by James, the brother of Jesus. dirigido por Tiago, irmão de Jesus. And the Torah party said, no way. E o partido da Torá disse, não, nós não aceitamos isso. If a Gentile wants our Jewish Messiah, he has to become a Jew first. Se alguém quiser aceitar nosso Messias, que é judeu, ele tem que se tornar um judeu também. But there were also the missionary party, Aí tinha o partido dos missionários, led by Apostle Paul. dirigido pelo apóstolo Paulo. And Paul and Barnabas said, no, that's not true. Paulo e Barnabé disseram, não, não é assim que funciona. When the Holy Spirit is inviting the Gentile, it means they are free to join the people of Israel without becoming Jews. Quando o Espírito Santo vem e habita nos gentios, eles se tornam livres para fazer parte do povo de Deus sem se tornar judeus. So the apostles decided to come to conclusion at a council in Jerusalem. Então os apóstolos chegaram a uma conclusão no concílio que fizeram em Jerusalém. And we read about this council in Jerusalem in Acts chapter 15. Nós podemos ler sobre esse concílio e as conclusões em Atos 15. And what happened there? E o que aconteceu ali? To the surprise of everybody, Para surpresa de todos, James, the brother of Jesus, changed his mind. Tiago, irmão de Jesus, mudou de ideia. And he suddenly understood De repente ele compreendeu that it would not be right to burden the Gentiles with the complete law. que não seria certo colocar o fardo sobre os gentios dessa lei dos judeus. Instead, that is the will of the Holy Spirit Pelo contrário, é a vontade do Espírito Santo that the gospel reaches out to all the ends of the earth que o evangelho chegue aos confins da terra by believers from the nations bringing the gospel there. através de pessoas que criam no evangelho, levar o evangelho a toda parte. And so the apostles decided Então os apóstolos decidiram that the Gentiles are free to join Israel without becoming Jews. que os gentios poderiam fazer parte de Israel sem se tornarem judeus. The only law they have to follow A única lei que eles deveriam observar is to avoid everything which would be a hindrance to the Jewish believers to have relationship with their Gentile brothers and sisters. que eles deveriam evitar as coisas que seriam um obstáculo para os irmãos judeus terem comunhão com os gentios. And if you know Acts chapter 15, Se você observar em Atos these are 15, only 4 things. só havia 4 coisas: To avoid idols, evitar idolatria, very logic. muito lógico, To avoid fornication, very logic. evitar fornicação, muito lógico também, Never eat an animal which is strangled to death. nunca comer carne de um animal que tivesse sido estrangulado. Who is doing that?
Quem está fazendo isso? Yeah. But the fourth point is interesting. Mas a quarta coisa, diferente, We Gentiles are not allowed to eat blood. nós gentios não será permitido que nós comemos sangue. Now this is a problem for Gentiles. Esse é um problema para os gentios. I don't know so much about Brazil, Não sei tanto sobre o Brasil, but I know about Europe. mas conheço bem na Europa. And in Austria, blood sausage is a delicatessen. Na Áustria, linguiça, coisas feitas assim com sangue, é uma delícia, eles gostam. So from this day on, brothers and sisters, Então, irmãos, de hoje em diante, avoid having blood sausage on your table. eu estou advertindo vocês, tomem cuidado, não coloquem salsicha ou coisas feitas com sangue na sua mesa. Because Acts 15 is still valid. Porque essas observações ainda são válidas. End of the joke. Fim da piada. From now on, De agora em diante, this new people of God Este- had two distinct identities. este novo povo de Deus passou a ter duas características para identificá-los. A messianic Jewish identity Uma identidade messiânica judaica and a Gentile identity. e uma identidade de gentios. And nevertheless, it was one undivided people of God. Mesmo assim, seria um povo, um único povo, sem divisão do povo de Deus, United in the blood of the Messiah. unidos pelo sangue do Messias. To fully understand what happened here, we have to understand Paul's theology in Romans 9 to 11. Para entender isso de uma maneira completa, nós precisamos entender a teologia de Paulo em Romanos, do capítulo 9 a 11. It's very interesting. The most Catholics, I can only speak for the Catholics, the most Catholics don't really know these three chapters. Eu posso falar mais da perspectiva católica, conheço os católicos, a maioria não conhece esses 3 capítulos, Because the most Catholic parishes, it's never preached about it. porque a maioria dos Fortunately. padres nunca prega sobre isso. I don't know so much about the free churches, but here is what Paul says. Aqui é o que Paulo diz. Only within the unity of Jew and Gentile in one church, we the Gentiles have our complete standing in salvation history. Somente na união entre os judeus e gentios, numa única igreja, é que os gentios podem ter a plena posição diante de Deus de uma forma completa. Please listen what I say. Ouçam bem o que eu estou dizendo. I'm not speaking about salvation for ourselves. Eu não estou falando sobre salvação pessoal para nós. I speak about playing a role in salvation history. Eu estou falando sobre cumprir um papel dentro da história da salvação. We cannot do that without our Jewish partner. Nós não podemos desempenhar um papel dentro da história da redenção sem participação dos nossos irmãos judeus. And Paul explains this mystery. E Paulo explica este mistério. And he uses a picture. Ele usa um quadro. And he says, Israel is like the olive tree. E aí ele diz: Israel é como uma oliveira. And we, the Gentiles, are the branches, the wild branches from out there, being grafted into the olive tree. Nós, gentios, somos como ramos silvestres que foram pegos de fora da árvore, sendo enxertados dentro da árvore da oliveira. So our life in God is mediated through the trunk of Israel. Então, nossa vida em Deus passa pela mediação do tronco e das raízes que vêm de Israel. We live from the Jewish root. Nós vivemos a partir
de raízes judaicas. Without this root, we have not a full standing. Sem essa raiz, nós não temos uma posição plena diante de Deus. And God never intended any separation of the Jewish part and the Gentile part of the church. Deus nunca pretendia que houvesse uma divisão entre a parte judaica e a parte gentílica da igreja. Because it is through the Jewish part of the church that we are grafted into Israel. Porque é por meio da parte judaica da igreja que nós fomos enxertados para dentro da oliveira. So far, so good. Até aqui tudo bem? But then suddenly something horrifying happened. Mas aí algo horrível aconteceu na história. Very, very early on, the church of the Jews and the church of the Gentiles separated. Muito cedo na história da igreja, Why? a igreja dos judeus se separou da igreja dos gentios. Why? Por quê? Because Satan knew that this is the key to his defeat. Porque Satanás já sabia que essa união seria a chave para a própria derrota dele. Satan is able to handle the victory on the cross. Satanás é capaz até de lidar com a vitória na cruz. Because this is salvation on the individual basis. Mas isso é salvação na base individual. But he knew whenever the unity of Jew and Gentile in one church functions, Mas ele sabia que sempre que a unidade entre judeu e gentio na igreja estiver funcionando, the kingdom of God is victorious. o reino de Deus se torna And it will vitorioso. turn the world into the kingdom of God. E isso transforma o mundo no reino de Deus. It's through the unity of Jew and Gentile when the victory of Christ on the cross becomes really relevant for the whole world. É através da união entre judeu e gentio que a vitória de Jesus na cruz se torna realmente relevante para o mundo todo. And that's why Satan knew he has to do everything to hinder this unity. É por isso que Satanás sabia que ele tinha que fazer tudo possível para impedir essa união. So what did happen? Então o que aconteceu? In the year 70 after Christ's birth, No ano 70, depois do nascimento de Jesus, the Jews rebelled against Rome. os judeus se rebelaram contra Roma Emperor Titus came e o imperador Tito veio and he destroyed the temple. e ele destruiu o templo. And 60 years later, the Jews again rebelled against Rome. Aí, 60 anos depois, os judeus se rebelaram mais uma vez contra Roma, In 135, 135. and under this revolt, Depois dessa revolta, when the Romans struck back, quando os romanos então vieram para trazer vingança, they not only destroyed the temple, they destroyed all of Jerusalem and were driven the Jews out of the land. dessa vez não destruíram apenas o templo, mas destruíram a cidade inteira e expulsaram os judeus para não morarem mais ali. From this time on, Israel was not existing anymore. Desta data em diante, Israel não existia mais como nação. The land was renamed, Até deram outro nome para a terra. not any longer Judea. Não era mais Judeia. Its new name was Palestine, O novo nome era Palestina, land of the Philistines. a terra dos filisteus. What did that have to do with the Messianic Jews? O que isso tem a ver com os judeus A lot. messiânicos? In this time of terror,
Nessa época de terror, when the Romans began to hate the Jews, quando os romanos começaram a odiar os judeus, first of all, the Jews said to the Messianic Jews, "This is all happening wrong and going wrong because of you." os judeus falaram com os judeus messiânicos, tudo isso está acontecendo por causa de vocês. The rabbinic party said to the Messianic Jewish party, "You are the reason why we lost the war." Os judeus rabínicos falaram com os judeus messiânicos, vocês são culpados por nós termos perdido a terra. And many Messianic Jews were killed. Muitos judeus messiânicos foram mortos. And in the year 90 AD, No ano 90, or depois de Cristo, 92, we don't know exactly, 92 por ali, the rabbinic rabbis had a synod in Yamna, os rabinos fizeram uma espécie de sínodo. and at this synod they decided that from this time on, no Messianic Jew is any longer a member of Israel. Eles decidiram que nenhum judeu messiânico poderia fazer parte mais da nação de Israel. And they made it very clear. Eles deixaram isso muito claro. A Jew who believes in Yeshua cannot be a Jew. O judeu que acreditar em Yeshua, ele não é judeu mais. So the Messianic Jews lost their birthright and their homeland. Então, os judeus messiânicos perderam o seu direito de pertencer ao povo e perderam sua terra, sua pátria. And what happened on the other side? E do outro lado, o que aconteceu? There was a very anti-Semitic atmosphere in all of the Roman Empire. Havia um ambiente, um clima antissemítico em todo o Império Romano. The Romans hated the Jews. Os Jews. romanos odiavam todos os judeus. So for Gentile Christians, it became quite difficult to have Jewish friends. Para os cristãos gentios, ficava difícil ter amigos judeus. The Gentile bishops decided not to invite any longer their Jewish bishop brothers to the bishop synods. Os bispos cristãos gentios, eles não convidavam mais os bispos judeus para as reuniões dos conselhos. When there were theological discussions, the Jewish theologians were not invited. Quando havia discussões teológicas, os teólogos judeus não eram convidados para participar. And more, the Messianic Jews were isolated to outside. Mais e mais, os judeus messiânicos eram isolados e excluídos. Because the Gentile Christians thought, E os cristãos gentios pensavam, it's better for our position not to demonstrate that we have a Jewish partner. é melhor para nós não demonstrar que nós temos uma ligação Too com os hot, judeus. too dangerous. É muito perigoso. And finally, around the year 200, Finalmente, por volta do ano 200, the theologians on the Gentile side said, we need a theory for all the practice. os teólogos do lado dos gentios começaram a pensar, nós precisamos de uma teoria, nós precisamos ter uma base para essa atitude. It was very clear to them what they did was really serious. Eles sabiam que o que eles estavam fazendo era algo muito sério. So how to rectify it? Como que eles poderiam retificar isso ou deixar isso certo? And there were the church fathers. Aí tinha os pais da igreja, And the church fathers had the great idea to produce a new theology, and the theology is named replacement theology. então eles foram desenvolvendo uma nova teologia. Essa teologia se chama a teologia da substituição. What does the replacement theology say? O que a teologia da substituição diz? It's very simple. É muito simples. The Jews have killed Jesus on the cross Os judeus é que mataram Jesus na cruz. Because of that, God is angry, Por causa disso, Deus está irado com eles. and he broke the covenant with them. E aí ele quebrou a aliança com eles. And so Israel is not his covenant
people anymore. Então Israel não é mais o povo de aliança de Deus. And now God looks around to see another people for him. E Deus começou a procurar um outro povo para fazer aliança. And here is the Gentile church. Hallelujah. E aqui está a igreja dos gentios. And Aleluia. the Gentile church says, we are the new people of God. We are the spiritual Israel. Aí os gentios falam assim: nós somos agora o povo de Deus, nós somos Israel espiritual. Israel in the spirit and not in the flesh. Israel é no espírito, não é Israel na We carne. don't need the bloodline. Nós não precisamos do povo natural. The Holy Spirit does it all. O Espírito Santo faz tudo. And Israel is not necessary anymore. Israel não é mais necessário. And all the Jews at once became enemies of God. E de repente todos os judeus foram considerados como inimigos de Deus. Enemies of men. Inimigos dos homens, Enemies in the church. inimigos da igreja. I have given you a list of names. Eu dei a vocês uma lista de nomes. And you can see, when you see the names, E você pode ver, ao olhar essa lista de nomes, the theologians who have written this theology are some of the most famous theologians of the time. os teólogos que desenvolveram essa teologia foram os teólogos mais famosos da época. Most holy men. Os homens mais santos. Irenaeus from Lyon. Irineu, Origenes. Orígenes, Ambrosius. Ambrósio, John Chrysostom. João Crisóstomo. And they all preach the same thing. They all preach the same thing. Eles todos pregavam a mesma coisa. And what did the states do? E o que os outros fizeram? At this time, Emperor Constantine was already taking over. Nessa época, o imperador Constantino já estava tomando conta da situação. And you know, Emperor Constantine was the first of the Roman emperors who said, I give freedom to the church. Constantino foi o primeiro imperador romano que deu liberdade, que disse: eu dou liberdade agora para a igreja cristã. Persecution of Christians is over. A perseguição da igreja acabou. I even give you bishops the possibility to make career in the Roman Empire. Eu dou até para vocês, como bispos, a possibilidade de fazer uma carreira dentro da hierarquia romana. But it cost you a price. Mas custou a eles um preço. And the price is, I want the church to be free of all Jewishness. Eu quero que a igreja seja totalmente desligada de qualquer elemento judaico. The first thing he required was that the Easter dates move away from the Jewish Passover dates. The Eastern? The days for the feast of Easter move away from the days of the feast of Passover. A primeira coisa que eles fizeram foi distanciar as datas da Páscoa cristã das datas da festa de Páscoa dos judeus. But as the centuries went on, à medida que passaram os séculos, the laws of the Roman state were even more strict against Jews. As leis do Estado romano ficaram mais e mais fortes contra os judeus. It was forbidden for Jews to marry Christians. Era proibido que um judeu se casasse com um cristão. If a Jew wanted to become a Christian, he had to deny all his Jewish relatives and all his Jewish background. Se um judeu quisesse se converter ao cristianismo, ele teria que renunciar toda a ligação, todo o passado judaico dele, todos os parentes judeus, ele tinha que se distanciar totalmente, deixar de ser judeu. And those who became Christians had to prove that they are not secretly living still as Jews. E aqueles que se tornaram judeus tinham que provar que eles não estavam continuando com costumes judaicos em secreto. Replacement theology had two tragic consequences. A teologia da substituição teve duas consequências trágicas. First of all, it opened the door for the persecution of all the Jews. Em primeiro lugar, isso abriu as portas para a perseguição de todos os judeus.
And even though Church Father Augustine said, you are not allowed to kill the Jews, Mesmo que o pai da igreja, Agostinho, dissesse não é permitido matar os judeus, because God needs them as a negative example what he does when he judges a people, porque, de acordo com ele, os judeus teriam que continuar com um exemplo negativo daquilo que Deus faz quando as pessoas o abandonam. the Christians felt very free from now on to persecute the Jews. A consequência é que os cristãos se sentiam plenamente livres para perseguir os judeus com essa atitude. First, they were robbed of their civil rights. Primeiro, eles perderam os direitos civis. Then they were persecuted by their life. Depois, a própria vida deles era perseguida. In the medieval ages, Nas épocas medievais, at the expulsions from the Iberian Peninsula, a expulsão da Península Ibérica, 1492. 1492. Later on in the eastern states of Europe, Depois, mais tarde, nos países orientais da Europa, all in the name of Jesus Christ, tudo foi feito no nome de Jesus Cristo, completely forgetting that Jesus himself is a Jew. Eles se esqueciam completamente que o próprio Jesus era um judeu. And when finally the Nazis said, let's kill them all, E quando finalmente os nazistas disseram, vamos eliminar os judeus completamente, the Nazis had no problem to argue. os nazistas não tiveram problemas para argumentar sobre isso. Because 1,000 years of Christian anti-Jewish propaganda have paved the way. Porque 1000 anos de propaganda contra os judeus já havia aberto o caminho, preparado o caminho. It is true that the concentration camps of the Nazis were not an idea of the Christians. É verdade que os campos de concentração dos nazistas não era um ideal da igreja cristã, But it's the final result of our sin. mas é o resultado, o fruto final do nosso pecado. And the other consequence of the replacement theology A outra consequência da teologia da substituição it is the destruction of the Messianic Jewish church. foi a destruição da igreja messiânica. By the middle of the 3rd century, around the year 250, hardly any Messianic Jewish congregation existed. Até o meados do 3º século, em volta do ano de 250, já não havia praticamente mais nenhuma comunidade, nenhuma igreja de judeus messiânicos. They had no right to exist anymore. Não tinham mais direito de existir. They were sitting between the stools. Eles estavam entre dois extremos. Their own people, their own Jewish people said, you are not belonging to us anymore. O próprio povo deles, os judeus não messiânicos, falam assim, você não pertence a nós mais. And the Gentile church said, we don't need you anymore. E a igreja dos gentios dizia, nós não precisamos mais de vocês. And in the end, they died. E no fim, eles foram eliminados. And what was the result of this? E qual foi o resultado disso? Brothers and sisters, this is the first division in Christian history. Irmãos, esta foi a primeira divisão na história da igreja. The first church separation in church history. A primeira separação na história da igreja. We can call it the original split. Nós podemos dizer que essa foi a cisão original. And this division was followed by a division drama. E esta primeira divisão, depois houve a sequência de um drama de muitas divisões. Because it worked like a virus. Isso funcionava como fogo, como vírus. That means all the following divisions in the church followed the same example. Todas as outras divisões na igreja
seguiram o mesmo exemplo. I tell you how it worked. Eu vou falar com vocês como é que funciona. There was one old established church, Tinha uma igreja estabelecida, and suddenly there comes a newer church de repente surge uma igreja mais nova, and tells the older church, you are not worthy enough. e a igreja mais nova diz para a igreja mais antiga, vocês não têm, You are not representing God enough. vocês não representam mais Deus. Now we are the chosen people, Nós agora somos o povo and we escolhido replace you e nós vamos substituir vocês. until a newer church is coming E isso até que surgisse uma igreja mais nova ainda. and says to the new church, E aí a mais nova dizia para a igreja we nova, we are better than you. nós somos melhores do que vocês, We know more about God than you. nós sabemos mais, Our worship is more interesting than your worship. nós sabemos mais sobre Deus do que vocês, nossa adoração é melhor do que vocês, Until até que the newer church is coming. aí a mais nova, novíssima igreja surgisse. And this is how the Christianity made it to come to 30,000 different denominations in its history. E foi assim que a igreja cristã chegou ao ponto de criar 30.000 denominações And almost diferentes. every one of these denominations believes it is the only people of God. E quase todas essas denominações e igrejas acreditam que eles são o povo especial escolhido de Deus. But replacement theology had another very, very bad effect. Mas a teologia da substituição teve um outro efeito terrível. It robbed the church of its Hebrew mindset. Roubou a igreja da sua mentalidade hebraica. Now imagine, Imagine isso. no Messianic Jews left. Não tinha mais judeus messiânicos. How should the Gentiles interpret the Bible, the Hebrew Bible, in their Gentile mind? Como é que os cristãos gentios poderiam interpretar a Bíblia hebraica, escrita pelos hebreus, com a sua mentalidade gentílica? If we have lost the Hebrew spectacles, Se nós perdemos as lentes hebraicas, we are quite blind. nós ficamos bem cegos. I know that Church Father Hieronymus said, Eu sei que um dos pais da igreja, Jerônimo, I disse: cannot tell you how to interpret the Old Testament until I have taken 20 years of studies with a Jewish rabbi. Eu não posso dizer a vocês como interpretar o Antigo Testamento dos hebreus até que eu passe 20 anos estudando com os rabinos judaicos. It's absolutely impossible to have the right interpretation of Hebrew scriptures without a Hebrew mindset. É impossível interpretar as escrituras hebraicas sem alcançar, sem obter a mentalidade, a perspectiva dos hebreus. And the result of this is E o resultado disso foi the Gentile church needed to use Greek mindset, a igreja gentílica precisou usar uma mentalidade grega, and Roman mindset, uma mentalidade romana and the mindset of the German tribes. e a mentalidade das tribos alemãs. Instead, No, that's the problem. Instead of the Hebrew mindset. no lugar, esse foi o problema, tomou o lugar da mentalidade hebraica. And this produces also a division in the church. E isso também produz uma divisão na igreja. Because now every Christian denomination says, Então, cada denominação cristã diz: our interpretation of the Bible is the right one. a nossa interpretação da Bíblia é a correta. And we are closer to the Hebrew mindset. E nós é que temos mais afinidade com a mentalidade hebraica. But we can discuss this for hundreds of years. Mas nós podemos discutir isso por centenas de anos. We will not find a solution Nós não vamos encontrar uma solução unless finally there is the Jewish part of the church coming back se a parte judaica da igreja
não volta para nós, helping us to really find the true answers. ajudando-nos a encontrar as verdadeiras respostas. And this is where we stand right now. E é nesse ponto que nós estamos agora. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, the Christian church is wonderful. a igreja cristã é maravilhosa. In all its diversity, it's wonderful. Em toda a sua diversidade, é maravilhosa. It has kept the faith in Jesus over all the centuries. Guardou a fé em Jesus através de todos esses séculos. Our witness to the triune God is real. Nosso testemunho do Deus Trino é verdadeiro. The Holy Spirit works in the churches. O Espírito Santo opera nas igrejas. But all of this good Mas tudo isso que é muito bom is nothing compared to what it could be. é nada em comparação com o que poderia ser. Our ecumenism is amputated. Nosso ecumenismo foi amputado. We will never have unity in the body of Christ Nós nunca teremos unidade no corpo de Cristo unless this first split in the body of Christ can be healed. enquanto essa primeira cisão, essa primeira divisão na igreja cristã não for curada. But for this healing, we need help. Mas para que haja essa cura, nós precisamos de ajuda. Because this first split can only be healed if the Jewish partner comes back. Porque essa cisão só pode ser curada se nosso parceiro judaico não voltar. And the Jewish church has died in 250 AD. A igreja dos judeus morreu no ano 250. And we have lived all these 1700 years without them. E nós vivemos desde então 1700 anos sem eles. And we have kind of tried to get fine with this situation. E nós temos To adjust. tentado nos ajustar à situação, nos acomodar a ela. But right now the Holy Spirit is there knocking on our doors. Mas o Espírito Santo está ali, batendo na porta do nosso coração. And he says there is another season of grace. E diz que há uma outra estação de graça. I will not return to the earth, says Jesus, Eu não vou voltar à terra, diz Jesus, until the bride is restored in its fullness. até que a noiva seja restaurada em sua plenitude. Until the church is united. Até que a igreja seja unida. Until the church is restored in the unity of Jewish and Gentile believers. Até que a igreja seja restaurada, incluindo os que creem, judeus e gentios. Heaven will hold back Jesus so long Os céus vão reter Jesus até que as it takes that we do our homework. o tempo que for necessário para nós fazermos nossa lição de casa. This is the moment of grace. Este é o momento de graça. And if we are not grasping the moment of grace, E se nós não formos nos apropriar desse momento de graça, it might become the moment of judgment. pode se transformar num momento de juízo. I hope in the end of this evening you are seeing the good future and not the bad. Eu espero que até o final desse momento juntos você consiga ver o futuro bom que nos espera, não o futuro ruim. Because our God is a God who gives us future. O nosso Deus é um Deus que nos dá um futuro. To lead history to its climax Para levar a história ao seu auge, sua consumação, and bring all the things to the point where Jesus is able to come again as the bridegroom. e trazer todas as coisas ao ponto em que Jesus vai poder voltar como noivo. And tomorrow I will talk about what we have to do to prepare his ways.
E amanhã eu vou falar sobre o que nós precisamos fazer para preparar o caminho. Amen and good night. Amém. Boa noite.